São 2 horas da manhã. Você acorda com uma dor latejante no dente, ou talvez seja aquela velha lesão nas costas que resolveu atacar novamente. Você abre o armário de remédios e ele está vazio. Você pensa em dirigir até a farmácia, mas e se a farmácia estiver fechada? E se a cadeia de suprimentos tiver entrado em colapso? Ou, simplesmente, e se você não puder arcar com o preço exorbitante dos analgésicos modernos? A dor é o inimigo mais antigo da humanidade. E quando você está com dor, você faz qualquer coisa para que ela pare. Mas e se eu te dissesse que o alívio mais forte que a natureza oferece não vem em um frasco de plástico? É provável que ele esteja crescendo agora mesmo nas frestas da sua calçada, ou se destacando entre as ervas daninhas no seu quintal. Ela parece um dente de leão gigante e zangado. É feia, é espinhosa, e seus vizinhos provavelmente acham que é apenas lixo. Mas, há 150 anos, esta planta era a ferramenta mais valiosa na maleta de um médico. Ela era conhecida como o ópio do homem pobre. Agora, antes que você entre em pânico, isso não é ilegal. Ela não contém ópio de verdade. Ela não fará você falhar em um exame toxicológico. Mas ela contém uma seiva leitosa que imita os efeitos analgésicos dos opiáceos, sem o vício e sem o risco jurídico. No entanto, eu preciso te dar um aviso de segurança crucial. Existe uma planta muito parecida que imita esse analgésico verde quase perfeitamente. Se você colher a planta errada, em vez de alívio, você pode acabar na unidade de terapia intensiva. É por isso que esse conhecimento foi perdido. As pessoas têm medo de cometer um erro, mas, na verdade, distingui-las é mais fácil do que você imagina. Fique comigo. No final deste vídeo, eu vou te dar o teste de identificação de 3 pontos, um método infalível para separar o remédio da ameaça. Uma vez que você veja a diferença, você nunca mais deixará de notar. Esta é a história da alface silvestre. Para entender por que essa erva daninha merece sua atenção, temos que viajar de volta a um dos capítulos mais sangrentos da história, a Guerra Civil Americana. O ano é 1863. O bloqueio naval da União cortou o sul do resto do mundo. Os suprimentos estão acabando. Os hospitais de campanha estão transbordando de soldados feridos. Amputações acontecem diariamente. E os médicos ficaram sem morfina. No mundo moderno, este seria um cenário de pesadelo absoluto. Mas os médicos do século XIX se lembravam de algo que nós esquecemos. Eles se lembravam dos caminhos antigos. Eles enviaram coletores para os campos para colher a lactuca virosa, a alface silvestre. Eles extraíram a seiva branca e pegajosa dos caules e a secaram até formar uma resina marrom chamada lactucário. Quando administrada aos soldados, ela não apenas diminuía a dor, ela acalmava o sistema nervoso. Ela permitia que homens que gritavam de agonia caíssem em um sono reparador. Era tão eficaz que não era apenas uma medida desesperada de campo de batalha. Até 1939, o lactucário estava listado na Farmacopeia dos Estados Unidos, o livro oficial de medicina. Você podia entrar em qualquer farmácia e comprar extrato de alface silvestre para dores de cabeça, tosse e insônia. Não era medicina alternativa, era apenas medicina. Mas se você procurar por isso em uma farmácia hoje, você não vai encontrar. Ela foi apagada das prateleiras, apagada dos livros didáticos e apagada da nossa memória coletiva. Por que ela parou de funcionar? A biologia humana mudou? Não, a planta não mudou. O modelo de negócios mudou. Vamos esclarecer a confusão agora mesmo. Por que uma erva daninha legal, encontrada em quintais suburbanos, tem um apelido tão perigoso como alface de ópio? É uma droga? Causa alucinações?
O nome se deve a um truque visual da natureza. Quando você quebra o caule de uma planta de alface silvestre, um leite branco espesso escorre imediatamente. Se você coletar esse leite e deixá-lo secar ao sol, ele se transforma em uma bola gomosa marrom que se parece, cheira e até tem um gosto amargo quase idêntico ao ópio real. Durante séculos, as pessoas viram essa semelhança e presumiram que era a mesma coisa. Mas quimicamente, elas estão em mundos distantes. E essa distinção é vital. A alface silvestre não contém morfina, não contém codeína. Ela contém absolutamente 0 alcaloides ilegais. Em vez disso, seu poder vem de uma substância leitosa única chamada lactucário. Dentro deste látex estão 2 compostos potentes, a lactucina e a lactocopicrina. Aqui está a ciência que a maioria das pessoas ignora. Quando você toma um opioide sintético poderoso, ele sequestra seu cérebro. Ele inunda seus receptores com dopamina, criando uma euforia intensamente viciante. Ele tira a dor, mas também tira a sua alma. A alface silvestre funciona de forma diferente. Ela atua como um sedativo leve no sistema nervoso central. Ela amortece os sinais elétricos de dor que viajam pela sua coluna. Ela relaxa os músculos espasmódicos que estão sofrendo por causa de uma lesão. E ela diz a um cérebro hiperativo e ansioso que é hora de dormir. Pense nela menos como um martelo narcótico e mais como um interruptor biológico para o estresse e o desconforto. Ela fornece suporte para o alívio da dor sem a constipação, sem a depressão respiratória e, mais importante, sem o vício. Por milhares de anos, os curandeiros a usaram não para deixar as pessoas chapadas, mas para deixá-las descansadas. Ela quebra o ciclo de dor e insônia que destrói tantas vidas. É mais segura que o ópio, é mais eficaz que o chá de camomila. Ela está naquele meio termo perfeito, forte o suficiente para ajudar, mas suave o suficiente para se confiar. Mas aqui está o paradoxo. Se temos uma planta que é eficaz, não vicia, e cresce de graça em quase todos os lugares, por que ela é tratada como uma criminosa? Por que é o ópio do homem pobre, em vez de ser o remédio de todos? Isso nos leva ao verdadeiro crime. A resposta é brutalmente simples e não tem nada a ver com saúde. Tem tudo a ver com economia. Você não pode patentear uma erva daninha. A lactuca virosa pertence ao domínio público. Ela pertence à terra. Nenhum CEO pode reivindicar direitos exclusivos sobre ela. Nenhum gigante farmacêutico pode se tornar bilionário vendendo algo que cresce na rachadura da sua calçada. No início do século XX, a indústria médica mudou de rumo. Eles descobriram que sintetizar produtos químicos em um laboratório era infinitamente mais lucrativo do que colher plantas em um campo. Se uma empresa inventa uma molécula, ela a possui por 20 anos. Eles têm um monopólio. Eles podem cobrar 100, 500 ou R$ 1.000 por um frasco. Então, eles fizeram uma escolha calculada. Eles substituíram o natural pelo sintético. Eles introduziram analgésicos sintéticos. Essas drogas foram comercializadas como milagres, mais rápidas, mais fortes e mais convenientes do que as antigas tinturas de ervas. E todos nós sabemos como essa história terminou. Trocamos um sedativo fitoterápico leve por uma crise de vício que destruiu milhões de vidas e esvaziou comunidades inteiras. A alface silvestre não foi apenas esquecida. Ela foi empurrada para as margens. Foi rebatizada de medicina para erva daninha nociva. Prefeituras gastam milhões pulverizando-a com herbicidas químicos. Proprietários de casas a arrancam para proteger seus gramados impecáveis, destruindo, sem saber, o próprio alívio da dor de que poderiam precisar um dia. Estamos literalmente envenenando a cura
para abrir espaço para a doença. Mas a ironia é que, enquanto as prateleiras das farmácias podem ficar vazias durante uma crise, e enquanto o preço das receitas sobe além do alcance, a alface silvestre continua crescendo. Ela não se importa com cadeias de suprimentos. Ela não se importa com a inflação. Ela não se importa com patentes. Ela é a medicina descentralizada definitiva. Mas a natureza ainda é selvagem. E selvagem significa que você tem que ser esperto. Porque crescendo bem ao lado deste remédio, existe um assassino. Para usar a alface silvestre com segurança, você precisa ser mais inteligente do que o jardineiro comum. Você precisa saber como identificar a diferença entre a cura e o veneno. É aqui que a teoria termina e a habilidade de sobrevivência começa. Se você for ao campo hoje para encontrar esta planta, você estará entrando em uma zona de perigo. Existe uma planta chamada cicuta, a mesma planta que matou Sócrates, que adora crescer no mesmo solo úmido e perturbado que a alface silvestre. Para o olho não treinado, elas podem parecer semelhantes em seus estágios iniciais. Por isso, vou te dar o teste de identificação de 3 pontos. Memorize isso. É a sua rede de segurança. Verificação número 1. Os espinhos. Este é o ponto mais importante. Vire uma folha e corra o dedo ao longo da veia central na parte inferior. Se for alface silvestre, você sentirá uma fileira de pequenos espinhos picantes. Parece uma lâmina de serra em miniatura. A cicuta é lisa. Ela não tem absolutamente nenhum pelo e nenhum espinho nas folhas. Se for lisa, não toque. Verificação número 2. O caule. Olhe atentamente para o talo principal da planta. A cicuta tem um caule liso, sem pelos, coberto por manchas roxas irregulares. Chamamos isso de o sangue de Sócrates. A alface silvestre normalmente tem um caule verde sólido ou ligeiramente arroxeado, mas ela não tem aquelas manchas roxas distintas, como se fossem pintas. Verificação número 3. O leite. Quando você faz um pequeno corte no caule ou quebra uma folha, ela sangra um látex branco espesso e pegajoso imediatamente? Esse é o lactucário. A cicuta não sangra leite branco com tanta abundância. E o mais importante, a cicuta tem um cheiro fétido, como ratos mortos. A alface silvestre tem um cheiro amargo de planta medicinal. Agora, a colheita. Depois de confirmar a identidade 100%, como você a usa? A parte mais potente é aquela seiva branca. A maneira antiga era cortar o topo da planta, esperar a seiva escorrer e secar, e coletar a resina marrom, mas isso leva uma eternidade. Um método moderno de sobrevivência mais rápido é fazer uma tintura da planta inteira. Pique as folhas e os caules. O melhor momento é quando a planta está florescendo, pois a seiva está mais forte. Encha um frasco de vidro com o material vegetal picado. Cubra-o completamente com álcool de alta graduação, como vodka ou álcool de cereais. Deixe descansar em um armário escuro por 4 a 6 semanas, agitando diariamente. O álcool extrairá os compostos medicinais da planta. Coe e você terá um remédio potente que dura anos. Algumas gotas debaixo da língua costumam ser suficientes para aliviar uma noite difícil. Um aviso final. Embora seja mais segura que os opioides, ela ainda é poderosa. Não a utilize se estiver grávida. Comece com uma dose minúscula para ver como seu corpo reage. Respeite a planta e ela respeitará você. Quando você começa a enxergar a alface silvestre, seu mundo muda. Esse conhecimento transforma você de um consumidor dependente em um sobrevivente autossuficiente. Significa que, se a rede cair, se os preços subirem, ou se o médico não estiver disponível, você não está indefeso.
Você tem opções. O ópio do homem pobre nunca foi sobre pobreza. Foi sobre liberdade. Foi sobre a capacidade de curar a si mesmo com o que a terra fornece de graça. Então, na próxima vez que você vir uma erva daninha alta e espinhosa crescendo na beira da estrada, não apenas passe por ela. Pare, vire a folha, procure os espinhos e reconheça o guardião silencioso que está ali. Se você está pronto para recuperar sua saúde do sistema industrial, deixe seu like. Inscreva-se no canal, porque o melhor remédio nem sempre vem com uma receita médica. E me diga nos comentários, pílula ou planta, em qual você confiará quando a farmácia fechar. O conhecimento não está perdido. Ele está apenas esperando que você o encontre.